De Deus, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, e apesar desse turbilhão de movimentações nas nossas vidas nesse tempo, nascimento do neném, mudança na correria, acidente e madrugadas acordando, o Senhor tem nos ajudado. Volta ao trabalho, mas graças a Deus o Senhor tem nos ajudado. E nós estamos aqui felizes em estar na casa do Senhor, junto com os irmãos, mais uma vez para cultuar ao Senhor. Isso é uma grande bênção. Quero lembrar aos irmãos de orar pela vida de Jéssica, pela vida de Oliver, nesse período em que, por enquanto, eles não podem estar conosco, mas que o Senhor possa estar cuidando do coraçãozinho deles. E eu peço aos irmãos, sempre lembre das suas orações da vida deles. Amados, abra a sua Bíblia, sem mais delongas, em Mateus capítulo 6, versículo 13. Estamos dando continuidade à oração, à série de mensagens acerca da oração ensinada por Jesus. Mateus capítulo 6, e nós estaremos lendo, amados, o versículo 13. Você que achou, fique de pé para lermos a palavra de Deus. Mateus 6, versículo 13. Amém ou não amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Deus, louvado seja o seu nome, pela grande oportunidade, ó Deus, que temos de estarmos aqui na casa do Senhor para cultuar ao Senhor. Junto com os nossos irmãos, nós nos reunimos em oração e pedimos ao Senhor que o Senhor possa, ó Deus, receber o nosso culto, a nossa adoração, ó Deus, os nossos louvores, e ouvir as nossas orações, e que toda essa nossa adoração, expressão de adoração, chegue ao seu trono de graça e de glória como um cheiro suave. E assim, ó Deus, o Senhor derrame sobre nós nesse momento da sua palavra, pois precisamos dela em nome de Jesus. Sabendo, ó Deus, que em mim não há palavras que gritarão vida ao coração dos meus irmãos, pois só tu tens, ó Deus, as palavras de vida eterna. É no nome de Jesus que nós oramos, suplicando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações nesta noite. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, o assunto que Jesus trata nesse trecho da oração, modelo ensinada por ele, é sobre tentação. E uma definição que eu achei interessante sobre isso é que tentação significa a inclinação do meu coração com a oportunidade de pecar. A inclinação do meu coração com a oportunidade de pecar. Essa é uma definição interessante sobre tentação. Lembrando, eu quero lembrar aos irmãos, e nós estamos ainda nas exposições de Tiago, mas Tiago 1,13 nos lembra que as tentações não são ações das mãos de Deus. Tiago 1,13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Pelo contrário, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que há dois agentes de tentação. Primeiro, a nossa carne. Tiago 1,13 também, 1,13, 14 diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. 14.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Isso, amados, para nos lembrar ou para não nos deixar jamais esquecer da malignidade do nosso coração. Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Isso advém do nosso próprio coração. E essa consciência, amados, da malignidade do nosso coração, do nosso alto potencial de pecar, deve nos levar, amados, a buscar viver no Espírito Santo de Deus. Porque Gálatas 5, versículo 16 nos lembra: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são os opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Muitas das vezes, amados irmãos, nós colocamos culpa em muitos momentos da nossa vida em quem não tem. Esquecemos de olhar para nós mesmos. Muitas das vezes caímos porque nós mesmos somos os culpados. Nós, com a inclinação do nosso coração, aproveitamos as oportunidades para pecar. Mas, amados irmãos, jamais podemos esquecer, porque, como a Bíblia nos ensina, nós não negligenciamos os seus desígnios. Jamais podemos esquecer, porque a Bíblia afirma isso, que o diabo também é um agente de tentação. Mateus capítulo 4, versículo 1, vai nos lembrar: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. O diabo também é o tentador. É por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4, também fala à igreja: pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Paulo expressa sua preocupação com a igreja. Nos momentos de dificuldade, a igreja fosse provada, fosse tentada e caísse, naufragasse na fé. As tentações, amados, vêm com a força de enfraquecer a nossa fé, nos manter distraídos e afastados da comunhão com Deus. Então vemos, amados, na oração modelo ensinada por Jesus, 3 petições voltadas para Deus e 3 petições voltadas ao ser humano. E ele nos está ensinando, então, a clamar por perdão, a clamar por provisão e a clamar por proteção e livramento. E é por isso que eu quero nessa noite pensar com os irmãos rapidamente alguns pontos de destaque daquilo que Jesus está ensinando nesse assunto, nesse clamor de proteção e livramento. Não nos deixeis cair em tentação.
Então é importante lembrar, amados, primeiro, que a culpa não é sempre do diabo. Entenda que tentação é a inclinação do meu coração com a oportunidade de pecar. Nem tudo é o diabo. Muitas das vezes nós queremos, desejamos e só esperamos a oportunidade. E já disse um teólogo que toda vez que nós desejamos nos afastar de Jesus, o diabo tem sempre um barco pronto. O nosso coração mau busca uma oportunidade e Satanás vem e arranja rápido essas oportunidades. Então, tentados, se dermos vazão ao nosso coração, amados, certamente cairemos. É por isso que Jesus está ensinando a orar, a clamar. Não nos deixes cair em tentação. E o primeiro ponto de destaque que eu quero ressaltar com os irmãos para a nossa reflexão nessa noite, amados, é que esse clamor que Jesus está ensinando é um alerta contra as oportunidades. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É um alerta, amados. Isso aqui não é uma desculpa, como também já escreveu um teólogo. Isso não é uma desculpa, irmãos. A carne é fraca, né? Acontece. Isso é um alerta. É por isso que Jesus coloca no começo: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Se ignorarmos a força das tentações, nos mantivermos desatentos e com o espírito vacilante, seremos engolidos por ela. Daremos vazão ao que de mal povoa o nosso coração e pecaremos contra o Senhor. Por isso, amados, devemos estar alertas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 nos lembra: por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Cuide para que não caia. Esteja alerta, vigilante, atento, vigiando e orando, para que não caia em tentação. Segundo ponto de destaque, amados irmãos, aqui, a despeito do nosso coração mau, a despeito de nós termos o tentador ao nosso derredor, a despeito de as oportunidades fluírem no nosso caminho, na nossa peregrinação, na nossa trajetória, amados, nós temos a quem clamar por socorro e livramento diante das tentações e do mal. Temos a quem clamar por socorro e livramento diante das tentações e do mal. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Pois daquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 4,14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. João capítulo 17, versículo 15. Jesus está clamando: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Temos a quem clamar por socorro e livramento diante das tentações e do mal. Somos fracos, amados irmãos, mas servimos a um Deus forte.
balançamos muitas das vezes, mas temos um Deus que nos mantém de pé. Somos tentados, mas temos um Deus que nos concede socorro e livramento diante das tentações. É por isso, amados, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa debilidade, reconhecendo a malignidade do nosso coração, nós podemos correr aos pés de Jesus e clamar por socorro. E temos, amados, a garantia de que Ele há de nos socorrer, de que Ele há de nos livrar, para que não caiamos em tentação. Primeira Coríntios capítulo 10, versículo 13 também nos ensina: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo. Mas nós, amados irmãos, devemos correr aos pés da cruz, nos lançar diante do trono da graça de Deus e clamar: Senhor, socorre-me. Senhor, livra-me de cair em tentação. E o objetivo do crente de orar para não cair em tentação, amados irmãos, não é por meio do inferno. Não é por meio de ser malquisto na sociedade. Não é por medo da má fama. Não é por medo do disse-me-disse. O cristão clama a Cristo, clama a Deus para não cair em tentação, porque ele sabe que os seus pecados ofendem a si Deus. E a Bíblia nos ensina que são os nossos pecados que fazem separação. Quando o crente clama: não nos deixes cair em tentação, nós não queremos ser separados de Deus, não queremos perder a comunhão com o nosso Deus. Então clamamos e suplicamos: Senhor, não nos deixes cair em tentação, não queremos perder a comunhão, não queremos que o Senhor vire o rosto para nós, não queremos estar afastados do Senhor. Mas, amados irmãos, com o coração humilde e contrito, o apóstolo Paulo nos lembra que Deus é fiel. E apesar das tentações, amados irmãos, Ele nos dará graça para suportar. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês a possam suportar. Jesus está nos ensinando a orar por proteção, livramento, nos lembrando que somos fracos e não podemos confiar em nós mesmos. Há um discurso atual muito forte: confie em si mesmo. Você é forte. Você é capaz. Hoje, a palavra em voga na nossa sociedade moderna é empoderamento, e nada contra essa palavra, e nada contra essas terminologias modernas necessariamente. O problema é que quando a gente quer afagar o ego das pessoas, tentando incutir na mente das pessoas uma ideia errônea, errada, de que nós podemos tudo. E podemos tudo à parte de Deus. Esse é o problema. E então estão ensinando as pessoas a confiar em si mesmas, a confiar na força do seu próprio braço.
Quando os salmos nos lembram, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome de Deus, o Senhor dos Exércitos. Nós confiamos em Deus, amados irmãos, e não em nós mesmos. Nós confiamos no braço forte do nosso Deus, que nos segura pela mão direita e nos guia, e não em nós mesmos. É por isso que Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo também nos ensina: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos, amados, não da nossa força, mas da força do Senhor. Precisamos continuamente, cotidianamente, diuturnamente, diariamente, constantemente clamar: não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não confiando em nós mesmos, mas confiando em que o nosso Deus é socorro bem presente. Ele proverá o livramento. Ele nos manterá firmes e de pé diante das tentações, para que não venhamos dar vazão ao que habita dentro do nosso coração, a malignidade do nosso coração, para que não aproveitemos as oportunidades ofertadas e oferecidas por Satanás. Mas, amados irmãos, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, no finalzinho, depois do 17, tem o 18, que o apóstolo Paulo está ensinando também: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Repare, amados, que nesse versículo o aspecto comunitário da oração ensinada por Jesus se mantém. O Pai é nosso, o pão é nosso, perdoa as nossas dívidas, mas também a súplica por todos os santos. Devemos orar, amados, para que Deus nos proteja e nos livre, para que Deus proteja e livre os seus servos de cair em tentação. Que tenhamos, amados irmãos, o desejo de não cair em tentação, mas também que nos lembremos de orar para que o meu irmão não caia em tentação. Devemos orar e lembrar para que eu não seja atingido e nem dê vazão à malignidade do meu coração, não aproveite as oportunidades de Satanás, mas também que o meu irmão não caia em tentação. Porque eu devo suplicar por todos os santos. A oração do Pai Nosso também nos ensina a abandonar o egoísmo. A oração do Pai Nosso nos ensina, amados, que devemos abandonar o egoísmo. Devemos lembrar que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que
Devemos clamar para que Deus perdoe as nossas dívidas e que devemos suplicar por todos os santos, para que os santos não caiam em tentação. E é por isso que eu faço uma pergunta antes de encerrar. Quantos de nós temos orado pelos nossos irmãos, para que eles não caiam em tentação? Nós nos lembramos, amados, sim, de orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. Nós nos lembramos de orar pelos nossos irmãos que passam por dificuldades financeiras. Nós nos lembramos de orar para que Deus abra a porta. Nós nos lembramos de orar para que Deus possa reestruturar a família. Mas precisamos lembrar de orar para que os nossos irmãos sejam livres de cair em tentação. Então se afastem de Deus e da comunhão. E é por isso, irmãos, porque tendo sido confrontado com isso, precisamos orar mais. Não só por mim, não só por minha família, mas por todos os santos. Precisamos orar mais, irmãos, por todos os santos, para que Deus mantenha firme na caminhada os nossos irmãos, para que eles permaneçam de pé e não se afastem do nosso meio, não se afastem do arraial de Deus. Essa tem que ser uma preocupação nossa. E a oração do Pai Nosso está nos ensinando isso. Oremos para que Deus proteja e livre os seus servos de cair em tentação. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por sua palavra. Que o Senhor nos desperte, ó Deus. Estejamos vigilantes e atentos e com toda oração e súplica, clamando a Deus, sem cessar, não nos deixe cair em tentação, ó Deus. Ó Deus, que não possamos descansar e nem ficar desatentos, ó Deus, distraídos quanto a isso, porque o nosso coração, ó Deus, é mau, povoa dentro do nosso coração pecado ainda. E se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, ó Deus, a nossa carne pulsa e há de nos dominar, ó Deus. Por isso, ó Deus, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo e cheios do Teu poder, ó Deus. Que não venhamos, ó Deus, nos distrair, ó Deus, e nos esquecer, ó Deus, de que Satanás está ao nosso derredor, criando oportunidades, ciladas, ó Deus, para que venhamos cair, ó Deus. E afetar a nossa comunhão com o Senhor, afetar a nossa comunhão com a igreja do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por nós, sim, mas clamamos por todos os santos, porque são nossos irmãos. E pedimos a Deus que o Senhor mantenha o seu povo de pé, ó Deus, em nome de Jesus. Do irmão mais experiente ao irmão mais jovem dessa comunidade, que o Senhor mantenha-os firmes, ó Deus. E aqueles, ó Deus, que caíram, ó Deus, aqueles que tropeçaram, ó Deus, que o Senhor os levante em nome de Jesus, que eles sejam resgatados, que eles sejam restaurados e sejam trazidos de volta, ó Deus, ao rebanho, ao aprisco, em nome de Jesus. Clamamos por eles, ó Deus, suplicamos por eles, sabendo, ó Deus, que todos os dias nós temos que lutar contra as tentações, mas, ó Deus, também sabemos que a Sua palavra nos garante, ó Deus, força e livramento, proteção, força e livramento, ó Deus, diante das tentações. Isso não advém das nossas forças, não advém das nossas habilidades, ó Deus, mas isso vem do Senhor. E nós confiamos no Senhor. E nós queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor que o Senhor continue conosco. Que o Senhor continue segurando nas nossas mãos, ó Deus. Que o Senhor fortaleça os nossos pés, ó Deus. E que, ó Deus, fortalecidos no Senhor, nós possamos, ó Deus, fugir das tentações.
e viver, ó Deus, no Espírito, para a sua glória. Clamamos, ó Deus, para essa comunidade. Clamamos pela Igreja de Cristo Jesus, nessa cidade e espalhada pela face da terra, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, em nome de Jesus. É o que oramos, ó Deus, gratos pelo que o Senhor tem feito por nós, gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, gratos pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. E por isso, queremos continuar clamando ao Senhor, nos ajude, nos fortaleça e que a sua obra avance, ó Deus, para a glória do Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, irmãos.